Metamorfose. Psicografia de Jeane Oliveira Lames. Pelo Espírito, Agnel. Sinopse. Jorge sempre teve um comportamento agressivo e moralmente inadequado, mas a vida foi lhe trazendo experiências que o fizeram refletir, principalmente, após o nascimento de sua filha Vitória. Ele ainda não conseguia controlar seus desejos e pensamentos, mas já era capaz de frear seus impulsos. Apesar da visível mudança em seu comportamento, Jorge era consumido pela culpa e isso o impediu de aceitar o auxílio que lhe foi oferecido após o seu desencarne. Mesmo se culpando por seus pensamentos e ações, ele sucumbe aos seus desejos e volta a vivenciar seus equívocos do passado, mas agora como um obsessor. Os anos se passam e, como uma borboleta lutando para se livrar de seu casulo, Jorge percebe a necessidade da mudança. Mas como se livrar da culpa por suas ações? Como recomeçar sua vida após tudo o que fez? É, neste momento, que a presença de seus grandes amores, e de irmãos espirituais dedicados ao auxílio, fazem grande diferença na vida de Jorge. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para ver todas as partes de um audiolivro, e todos os vídeos já postados, entre no canal, e clique em playlist, ou vídeos. Gratidão imensa a você, que deixa o seu gostei, que comenta e compartilha os vídeos. O seu apoio ajuda o canal a crescer, pois o YouTube deixou de notificar as minhas postagens, poucos inscritos a recebem. A metamorfose é um processo de mudança. Muitos animais, como as borboletas, fazem a metamorfose para mudar de sua fase jovem lagarta, para a fase adulta. Na metamorfose é alterada não só a aparência, mas também os hábitos de vida. Quando a borboleta faz a metamorfose, ela não se torna mais bonita, apenas diferente, e a sua vida como lagarta é necessária para que ela possa viver plenamente como borboleta adulta. Nós somos assim, seres em constante metamorfose. A aparência não importa, mas as atitudes estão sempre em transformação. Mudamos de comportamento, de pensamento e de atitudes, mas nunca deixamos de ser quem somos. A borboleta adulta é o mesmo indivíduo que foi lagarta, mas agora tem a possibilidade de alçar voo e superar muitas de suas dificuldades. Uma vez borboleta adulta, não há como voltar atrás, pois nós não desaprendemos, apenas seguimos em frente, rumo à nossa evolução moral. Podemos prolongar e atrasar nossa metamorfose, mas nunca a impedir ou revertê-la. Que cada um de nós possa crescer e se desenvolver, tornando-se uma linda borboleta. Mas que não esqueçamos o quanto devemos respeitar o tempo de cada um, percebendo a importância de cada uma de nossas experiências durante este processo de evolução. Agnel. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, e tempo de morrer, tempo de plantar, e tempo de colher. Tempo de matar, e tempo de curar, tempo de derrubar, e tempo de edificar. Tempo de chorar, e tempo de rir, tempo de prantear, e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras, e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar, e tempo de se afastar. Tempo de buscar, e tempo de perder, tempo de guardar, e tempo de lançar fora. Tempo de rasgar, e tempo de coser, tempo de estar calado, e tempo de falar. Tempo de amar, e tempo de odiar, tempo de guerra, e tempo de paz. Eclesiastes 3, 1, 8. Capítulo 1. Tempo de nascer. Ao final do século XIX, em uma fria noite de inverno de pequena região rural do interior de Minas Gerais, nasceu Jorge, o filho mais novo de José Henrique e Matilde. Nessa ocasião, o casal já possuía 5 filhos. Um menino e 4 meninas, os quais foram criados dentro dos moldes rígidos da época, principalmente em se tratando de uma família tão reconhecida e respeitada naquela localidade. José Henrique, patriarca da família,
Casou-se tarde para os costumes da época, com cerca de 30 anos de idade. Quando Jorge nasceu, ele já possuía 50 anos, mas apesar da idade e da pele castigada pelo sol e pelos excessos de uma vida desregrada, era um homem bonito que ainda encantava muitas mulheres. José Henrique não possuía muito estudo, mal havia sido alfabetizado, mas com a ajuda de seus falecidos pais e do irmão mais velho conseguiu se tornar um grande fazendeiro, mantendo uma respeitada criação de gado leiteiro. Devido à sua personalidade e influenciado pelos moldes de sua criação e da vida dura que teve, José Henrique se tornou uma pessoa ríspida, intolerante e extremamente controladora. Embora já houvesse ocorrido a abolição da escravatura, seus empregados ganhavam tão pouco e eram tão maltratados que muitas vezes se sentiam como escravos. Além disso, José Henrique tratava seus filhos e a esposa com a mesma firmeza e rispidez com que tratava os empregados. Matilde era uma bela mulher, sendo 14 anos mais jovem que o marido. O casamento não fora arranjado como costumava acontecer na época, porque Matilde realmente se apaixonou por seu pretendente. Mas o que ela não sabia é que ele se tornaria um homem extremamente controlador e agressivo. Matilde vivia em constantes conflitos pessoais, pois, apesar de ser inteligente e emocionalmente independente, sabia dos limites sociais exigidos às mulheres de seu tempo. Muitas vezes ela não concordava com a forma com que José Henrique tratava seus filhos e empregados, mas se sentia compelida a aceitar o temperamento do marido, pois deveria ser respeitosa e submissa a ele. As irmãs de Jorge, Lúcia, Maura, Maria e Vilma, como muitas mulheres na época, estudaram apenas o básico para aprenderem a ler, fazer contas e se portar bem, pois eram criadas com o único objetivo de conseguir um bom casamento, o que todas conquistaram muito cedo. Agnaldo, filho mais velho do casal, já tinha 15 anos quando Jorge nasceu e era um menino sereno, religioso e inteligente. Ainda jovem, foi enviado para estudar em um internato de São Paulo, visitando sua família apenas durante os períodos de férias. Inicialmente, a ida de Agnaldo para São Paulo foi um tormento para Matilde, pois ele era visivelmente seu filho mais querido. Porém, com o tempo, ela percebeu que crescer longe do comportamento agressivo de José Henrique seria o melhor para o seu primogênito. Com a ausência do filho mais velho, José Henrique criou Jorge para ser seu sucessor na fazenda. Desde pequeno, o menino passava mais tempo com o pai do que com sua mãe, e não demorou para que as semelhanças no comportamento dos dois começassem a saltar aos olhos de todos. Ainda com 13 anos, Jorge já se mostrava um espelho de seu pai, não só na força e no poder de liderança, mas também na grosseria e estupidez, principalmente com os empregados. Matilde tentou fazer Jorge seguir os passos de Agnaldo, mas foi inútil, pois, ao contrário do irmão mais velho, ele nunca se interessou pelos estudos ou por doutrinas religiosas. Dessa forma, Jorge estudou apenas o básico para lidar com o trabalho na fazenda e, desde cedo, se recusava a frequentar as missas na igreja. Mesmo temerosa, Matilde tinha a esperança de que, com o tempo, Jorge amadurecesse e se tornasse um homem melhor que o seu marido. Entretanto, com apenas 17 anos, o rapaz já colecionava inimizades, não só entre os donos das fazendas que cercavam as terras de sua família, mas também na cidade mais próxima, a qual Jorge costumava frequentar, fosse acompanhando seus empregados na entrega do leite produzido na fazenda, ou em suas noitadas no bordel, localizado na periferia do município. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 2. Tempo de colher. A cidade próxima à fazenda da família de Jorge era pequena, tendo apenas uma igreja e alguns pequenos comércios. Ao contrário dos casebres localizados na periferia,
As moradias no centro da cidade eram relativamente suntuosas e apenas aqueles com maior poder aquisitivo viviam ali, como era o caso do prefeito Ferdinando. A família do prefeito era pequena, sendo composta apenas por ele, sua esposa Clara e sua filha Amélia. O casal planejava ter mais filhos, porém complicações durante a primeira gravidez de Clara impediram a concretização de seus planos. A esterilidade de Clara foi um grande pesar para Ferdinando, pois ele sonhava em ter um filho varão que pudesse seguir seus passos, mas, apesar do seu grande desejo de ter tido um menino, amava muito a filha e criou rodeada de cuidados e superproteção. Amélia era uma jovem dócil e gentil que, aos 16 anos de idade, encantava a todos com sua beleza. Ela tinha lindos olhos azuis e uma pele tão branca quanto o leite que buscava em sua porta todos os dias pela manhã. Amélia não precisava se dar ao trabalho de buscar o leite, pois havia empregados para isso, mas ela não desperdiçava a oportunidade de ver o jovem que o trazia diariamente à sua casa. Jorge, da mesma forma, não precisava ir à residência de Ferdinando, pois sua obrigação era apenas acompanhar a entrega do leite na mercearia, a partir da qual era distribuído por toda a cidade e para fora dela. O rapaz, no entanto, fazia questão de levá-lo pessoalmente até a casa do prefeito, pois contava as horas para ver a linda Amélia. Jorge era apenas um ano mais velho que a filha do prefeito e, no auge de seus 17 anos, apresentava uma beleza rústica. Apesar de jovem, já possuía uma barba bem definida, o que combinava perfeitamente com seus olhos verdes e sua pele branca queimada de sol. Ele era bonito e sabia disso, usando a sua beleza e o poder de pertencer a uma família rica para atrair as meninas da cidade e das fazendas próximas. A fama de galanteador e até mesmo de cafajeste já o precedia, o que não era nada favorável ao seu interesse por Amélia, menina religiosa, educada e bem comportada. Além disso, a intenção do prefeito Ferdinando era casar sua filha com um doutor e, por intermédio do futuro genro ou neto, finalmente ter um herdeiro para seguir seus passos. Com o passar do tempo, Jorge se tornava cada vez mais semelhante ao pai, José Henrique, inclusive em suas tendências à violência. Não demorou muito até que este lhe permitisse andar armado e já havia boatos sobre Jorge ter abreviado a vida de alguns de seus desafetos, o que infelizmente era verdade. Nessa época, ele já havia matado pelo menos uns 4 homens da redondeza. Jorge não era de levar desaforo para casa e sempre se metia em brigas, principalmente quando bebia, o que acontecia frequentemente. O comportamento agressivo e mulherengo de Jorge não preocupava o pai, que acobertava todas as suas ações, mas era motivo de discussões constantes com sua mãe e, principalmente, com o irmão Agnaldo, um advogado renomado na capital paulista. Passados 2 anos, Jorge, agora com 19 anos, já não era mais um adolescente inconsequente, e sim um fazendeiro temido. Com a recente morte de seu pai, ele se tornou o homem da casa, visto que Agnaldo visitava cada vez menos a família no interior de Minas, pois agora tinha sua própria família em São Paulo. Devido ao seu comportamento, a forma como ocorreu o desencarne de José Henrique não surpreendeu a ninguém. Seu corpo foi encontrado em uma das estradas que levavam à fazenda e apresentava ferimentos condizentes com espancamento. Muitos desconfiavam de que ele fora vítima de uma tocaia e que, provavelmente, não havia sido obra de um único agressor. À época, Jorge ficou muito revoltado e quis fazer justiça com as próprias mãos, mas não conseguiu descobrir quem havia orquestrado o assassinato de seu pai. Todos tinham medo de Jorge e, se alguém sabia de algo, não ousou abrir a boca. O delegado da cidade também não conseguiu chegar a nenhuma conclusão acerca do assassinato, não por falta de suspeitos, mas por excesso deles. Capítulo 3. Tempo de amar. Mesmo com o passar do tempo, o interesse de Jorge por Amélia, a filha do agora ex-prefeito, não reduzia. Ferdinando, no entanto,
não se mostrava interessada em conceder a mão de sua filha a Jorge, o que não impedia que o fazendeiro a procurasse constantemente. Jorge cercava Amélia na saída da igreja, na ida ao mercado, em todo lugar, até que um dia finalmente conseguiu estar a sós com ela. Amélia fazia trabalhos voluntários na igreja e, muitas vezes, saía à tarde de lá. Para evitar que corresse perigo, Padre Onofre geralmente a acompanhava até sua casa, a qual não ficava muito longe da igreja. Porém, nesse dia específico, o padre não se sentia muito bem e disse à moça que pediria a um de seus auxiliares que a acompanhasse, mas ela decidiu ir sozinha, afinal de contas, que tipo de perigo poderia haver naquela cidade tão pacata? O sol havia se posto há pouco tempo e a lua cheia iluminava as calmas ruas da cidade. Amélia caminhava distraidamente em direção à sua casa quando percebeu que estava sendo seguida. Com muito medo, tentou andar mais rápido, mas, próximo à praça, tropeçou em uma pedra e caiu. Alcançada por seu perseguidor, Amélia teve uma grande surpresa ao perceber que se tratava de Jorge e o sentimento de medo rapidamente se transformou em alegria e entusiasmo. Mesmo com os boatos sobre o mau comportamento do rapaz, ela era apaixonada por ele desde pequena. Ele prontamente a ajudou a se levantar e sentar-se em um dos bancos da praça. Amélia, ainda tremendo e com lágrimas nos olhos, sorria não se importando com o rasgo na barra de seu vestido nem com os joelhos ralados. Na tentativa de acalmá-la, Jorge começou a perguntar sobre o trabalho voluntário de Amélia na igreja. Ela contou como amava auxiliar o Padre Onofre nos trabalhos de caridade e, sorrindo, descreveu a satisfação que sentia em poder fazer algo por aqueles que necessitavam de auxílio. Como posso gostar tanto desta menina? Pensou Jorge, estranhando seus próprios sentimentos. Após um curto tempo de conversa, Jorge começou a demonstrar que não estava interessado apenas em saber como havia sido o dia de sua amada. Ele verificou que não havia ninguém por perto e passou o braço em volta da cintura de Amélia, puxando-a para junto de seu peito e beijando-a. Para sua surpresa, não foi repreendido e, mesmo sendo a primeira vez que ficava tão perto de um homem, Amélia retribuiu ao beijo. Logo, o que começou com um gesto inocente se transformou em um beijo ardente e totalmente inadequado para uma moça solteira e respeitada. Nesse momento, o casal foi surpreendido pelo pai de Amélia e alguns de seus empregados que estavam à sua procura há quase uma hora. O Padre Onofre havia ficado preocupado com a moça caminhando sozinha pela cidade e pedira que um de seus auxiliares fosse até a casa dela para se certificar de que ela havia chegado bem. O pai de Amélia, que já estava nervoso e irritado, quase perdeu o controle quando percebeu que o vestido da filha estava rasgado e seus joelhos feridos. A vontade de Ferdinando era dar fim à vida de Jorge ali mesmo, mas ele não quis criar tumulto, afinal, era o ex-prefeito e a imagem de sua filha também estava em jogo. Ferdinando arrancou Amélia dos braços de Jorge, o qual se levantou rapidamente e levou a mão à cintura. A intenção dele era sacar sua arma, mas, vendo-se cercado pelos empregados de Ferdinando, e compadecido pelas lágrimas de Amélia, deixou-se levar até a casa do ex-prefeito. Após desarmarem Jorge, os empregados de Ferdinando obrigaram a sentar no sofá da sala, enquanto o ex-prefeito esbravejava insultos a seu respeito. Jorge, fugindo ao seu comportamento usual, mantinha-se sentado e tentava se controlar para não partir para a violência física. Amélia, aos prantos, foi levada até a cozinha onde ouviu um sermão de sua mãe, que a acusava de envergonhar a família e agir como uma mulher qualquer. "Mãe, eu amo e eu sei que ele me ama", disse a moça entre soluços. "Ele é um cafajeste e não tem o direito de tocar em você. Olha o que ele lhe fez." Clara exclamou apontando para os joelhos da filha. "Ele não me machucou. Eu caí e ele me ajudou a levantar. Além disso, eu quis o beijo tanto quanto ele." Em um impulso de raiva e vergonha, Clara esbofeteou Amélia, que levou a mão ao rosto e saiu correndo da cozinha.
Na sala, Ferdinando gritava com Jorge, quando foi surpreendido pela entrada repentina de Amélia. Pai, por favor, ele não fez nada de errado. Fez apenas o que eu permiti que fizesse. Minha filha, como ousa me dizer isso? Então, permitiu que ele abusasse de você? Perguntou Ferdinando com extrema irritação. Ele não abusou de mim. Sei que o meu comportamento foi inadequado, mas eu o amo. Eu sei o que o senhor pensa sobre o Jorge, mas ele não me fez mal nenhum. Jorge ficou parado olhando para Amélia que tentava defendê-lo e se deu conta do quanto realmente amava aquela linda mulher. O senhor tem todo o direito de ficar irritado conosco, mas Amélia não teve culpa de nada. Fui eu que a beijei, falou Jorge tentando amenizar a situação. Minha filha não é como as mulheres com quem você está acostumado a sair. Ela é uma menina direita e, de forma alguma, vou admitir que se envolva com um sujeitinho como você, esbravejou Ferdinando com ira no olhar. Eu sei que Amélia não é uma mulher qualquer e não tenho a intenção de tratá-la assim. O que sinto por sua filha é real. Eu a amo e pretendo me casar com ela. Casar? Você ficou louco? Nunca admitirei que minha filha se case com você. Saia da minha casa antes que eu perca a cabeça, ordenou Ferdinando tentando manter a compostura. O jovem fazendeiro não queria criar mais problemas para Amélia e se retirou. A moça, por outro lado, ficou inconsolável e, entre soluços, trancou-se no quarto e sem dizer mais nenhuma palavra. Passadas algumas semanas, a situação na casa do ex-prefeito se tornava insustentável. Amélia mal saía do quarto e, quando o fazia, permanecia em silêncio e se recusava a comer. Para os pais dela e os empregados, era como se a alegria tivesse se esvaído daquela casa. Clara não sabia o que fazer e temia pela vida da filha, que estava cada vez mais magra e pálida. Ferdinando não aceitava a ideia de ter sua filha casada com um homem como Jorge e pediu que o padre Onofre fosse vê-la, pensando que talvez o religioso conseguisse demovê-la daquele propósito. Na manhã seguinte, atendendo ao pedido de Ferdinando, padre Onofre foi até a casa do ex-prefeito para tentar amenizar a situação. Ele foi encaminhado ao quarto de Amélia, onde permaneceu por não mais de 15 minutos. Saindo do aposento, o padre foi até o escritório de Ferdinando que, sentado atrás de uma grande mesa de madeira, o esperava. Padre Onofre se sentou na poltrona em frente à mesa e lastimou. Perdoe-me, senhor Ferdinando, mas Amélia se recusou a me ouvir. Padre, eu não sei mais o que faço. A Amélia não querer falar comigo depois de tudo que aconteceu, eu até compreendo, mas ela não quer falar com ninguém. Mal come e vive trancada naquele quarto. E o que o senhor pensa em fazer? Inicialmente, achei que fosse fogo de palha e que ela esqueceria o infeliz, mas Amélia está irredutível. Eu quase perdi a linha e lhe dei umas boas palmadas, mas não tive coragem. Não acredito que uma surra irá fazê-la mudar de ideia, talvez seja até pior. Senhor Ferdinando, eu sei que o Jorge não é o melhor partido para sua filha, mas nunca parou para pensar que talvez ele seja o único. O que quer dizer com isso? Somos uma família respeitada e abastada, e Amélia é uma menina linda e educada. Qualquer homem teria sorte em tê-la como esposa. Sim, eu concordo. Mas o senhor nunca parou para pensar o porquê de, mesmo com tantos atributos, Amélia ter chegado aos 18 anos sem pretendentes, além do Jorge? O que o senhor quer dizer com isso? Nenhum rapaz tem coragem de se aproximar de sua filha, pois todos sabem como Jorge é fascinado por ela desde que eram crianças. Todos têm medo dele. O que o senhor está me propondo? Que eu o aceite como genro. Realmente, o Jorge não é o rapaz mais adequado para se casar com Amélia, mas eu acredito que ele a ame de verdade, pois a tem respeitado durante todo esse tempo. Ferdinando se surpreendeu com o comentário do padre e, olhando diretamente em seus olhos,
bateu a mão sobre a mesa e o questionou. Respeitado. E a forma como eu os flagrei. Um beijo. Eu sei que pode parecer absurdo ouvir isso de mim, mas dentro dos padrões de comportamento do Jorge, isso eu respeito. Além disso, até onde eu sei, ele não a forçou. Ferdinando se levantou rapidamente e, aumentando o tom de voz, retrucou. Padre Onofre, o senhor está querendo culpar a minha filha. Não, eu só temo pelo que possa acontecer. Se as coisas continuarem assim, ou Amélia morre de tristeza ou o quê? Tentando não irritar ainda mais o ex-prefeito, Padre Onofre respirou fundo e respondeu com serenidade. Eu conheço a fama daquele rapaz. Se a Amélia que ele quer, não medirá esforços para tê-la. E como ela também o quer, eu temo que eles fujam. Isso nunca. Ferdinando falou de forma enérgica, enquanto andava de um lado para outro da sala. Já basta eu não ter um herdeiro varão, não posso perder a única filha que tenho. Eu deveria ter matado aquele infeliz quando tive chance. Não, não deveria. Eu sei que o Senhor é uma pessoa correta e temente a Deus. O que eu faço então? Mando Amélia para São Paulo ou para um convento. Jorge é rico e influente. O senhor acha que adiantaria fazer isso? Ferdinando sentou à mesa e, cobrindo o rosto com as mãos, respondeu com tristeza. Não, eu sei que ele iria atrás dela. Ferdinando, eu não posso tomar decisões pelo senhor, mas pense com cuidado e não deixe que o ódio os ergue. O padre Onofre se despediu e voltou para a igreja, deixando aquele pai pensativo e aflito. Ferdinando sabia que não conseguiria impedir Amélia de se encontrar com Jorge novamente e, temendo pela reputação da família, finalmente concordou em conceder a mão de sua filha. Assim, mandou que um de seus empregados fosse até a fazenda de Jorge e o convidasse para um jantar ainda naquela noite. Clara não ficou contente com a decisão do marido, mas sabia que aquilo faria sua filha feliz e talvez fosse a única solução para o problema. Ao saber da decisão de seu pai, as lágrimas de tristeza nos olhos de Amélia foram imediatamente substituídas por lágrimas de felicidade e ela, prontamente, se levantou e pediu a mão que a ajudasse a escolher um vestido para o jantar. Fumando um cigarro de palha na varanda de sua casa, Jorge descansava após o almoço quando seu capataz foi avisá-lo de que 2 empregados de Ferdinando o esperavam na porteira principal da fazenda. O rapaz pegou a arma que estava sobre a mesa, ao seu lado e, acompanhado pelo capataz, cavalgou ao encontro dos empregados do ex-prefeito. Jorge desconfiava que Ferdinando pudesse tê-los enviado para matá-lo e, pegando um caminho diferente, ele e o capataz surpreenderam os 2 empregados chegando pela lateral da estrada. Já com a arma em punho, o jovem fazendeiro desceu do cavalo e os questionou. O que fazem aqui? Acalme-se, senhor Jorge. Nós viemos em paz. Não há necessidade dessa arma. Jorge se aproximou um pouco mais e, irritado, repetiu. O que fazem aqui? O senhor Ferdinando nos enviou para convidar o senhor para jantar na casa dele hoje à noite. Ele disse que quer conversar com o senhor sobre a senhorita Amélia. Nós não sabemos de detalhes, pois ele apenas nos pediu para dizer que, pelo bem de Amélia, vocês precisam chegar a um acordo. Não seria uma armadilha? Será que o senhor Ferdinando estaria armando uma tocaia para mim? Pensou Jorge com extrema desconfiança. Tudo bem, diga ao patrão de vocês que estarei lá, mas avise-o que, de forma alguma eu irei sozinho. Os empregados do ex-prefeito acenaram positivamente com a cabeça, montaram em seus cavalos e seguiram pela estrada. Apesar do receio, Jorge queria muito ver Amélia mais uma vez e tinha esperanças de que Ferdinando finalmente o aceitasse como genro. Como não havia comentado com sua mãe sobre o acontecido de semanas atrás, preferiu também não mencionar sobre o convite para aquele jantar.
Ele tinha receio de como sua mãe reagiria e preferiu ter certeza sobre as intenções de Ferdinando antes de falar com a família. Como havia prometido, Jorge foi à casa de Ferdinando acompanhado de seu capataz e mais 2 empregados de confiança, os quais permaneceram do lado de fora. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Para sua surpresa, teve uma recepção bem diferente da que havia recebido da última vez. Uma das empregadas abriu a porta e, com muita gentileza, o encaminhou até o escritório principal, onde Ferdinando o esperava. O pai de Amélia estava à frente de sua mesa de escritório, segurando um copo de uísque na mão esquerda e sua arma na direita. Jorge não sacou sua arma, mas, levando a mão à cintura, questionou Ferdinando. O que o senhor quer comigo? Ao contrário daquela noite, hoje eu não estou sozinho nem desarmado. Acalme-se, pois eu não pretendo matá-lo. Se quisesse dar fim à sua vida, não faria isso dentro de minha casa. Então o que o senhor quer? Não pense que eu estou feliz em recebê-lo em minha casa. Assim como seu pai, você é um bêbado, mulherengo e violento. Jorge sacou a arma e o interrompeu com ódio no olhar. Como é que é? Quem o senhor acha que é para insultar a memória de meu pai? Indignado, Ferdinando bateu com o copo de uísque na mesa, derrubando o resto da bebida sobre os papéis que estavam ao lado. Vai me deixar terminar ou não? Você não está à altura de minha filha, mas ela parece enfeitiçada por você. Eu não o queria como genro, mas lhe concederei a mão dela. Jorge ficou surpreso com a declaração de Ferdinando e, guardando sua arma, disse: Independentemente do que o senhor pensa de mim, quero que saiba que eu realmente amo sua filha. Só quero deixar claro que eu estou fazendo isso para manter a boa reputação de minha filha e de minha família, mas ficarei por perto o tempo todo e não deixarei que faça qualquer mal a ela. Antes de poder dizer qualquer outra coisa, Jorge sentiu a presença de alguém junto à entrada do escritório, virou-se e viu a doce Amélia. Ele percebeu que ela havia emagrecido e que estava abatida, mas nada que desfigurasse sua beleza angelical. Nesse momento, não teve dúvidas de que queria muito se casar ela. O jantar de noivado aconteceu como havia sido programado, mas os presentes mal trocaram 2 palavras. Clara e Ferdinando estavam nitidamente contrariados e desconfortáveis com a situação, enquanto Amélia e Jorge trocavam olhares e sorrisos durante toda a noite. Após o jantar, Ferdinando e Jorge voltaram ao escritório para acertarem os detalhes sobre o casamento. E, apesar de indignado com a rispidez do futuro sogro, o rapaz ouvia e concordava com tudo de forma pacífica. Entre outras exigências, Ferdinando deixou claro que, até o dia do casamento, Jorge e Amélia só se veriam na igreja, durante as missas de domingo. Sabendo que o futuro genro não era de frequentar a igreja e que nunca havia tido um relacionamento sério, o ex-prefeito tinha esperanças de que todas as condições impostas por ele pudessem fazer com que desistisse do casamento. Entretanto, contrariando as expectativas de todos, principalmente de sua própria família, Jorge cumpriu as exigências de Ferdinando, voltando a acompanhar sua mãe à igreja todos os domingos. O jovem fazendeiro realmente não se interessava pelo sermão de Padre Onofre, mas não perderia por nada a oportunidade de ver sua pequena Amélia. Capítulo 4. Tempo de dançar. Já havia se passado um mês desde o jantar de noivado e os preparativos para o enlace entre Jorge e Amélia estavam a todo vapor. Amélia estava animada com o casamento e, em uma tarde quente de verão, acompanhou a mãe à costureira para a primeira prova de seu vestido de noiva. Ela usaria o mesmo vestido que Clara havia usado quando se casou, porém eram necessários alguns ajustes. Chegando a uma pequena casa perto dos limites da cidade, elas foram prontamente atendidas por Joana, uma jovem senhora que era conhecida como a melhor costureira das redondezas. Adentrando a sala de estar, Clara, que estava muito cansada devido ao intenso calor,
questionou a costureira. Senhora Joana, tem algum lugar onde eu possa molhar as mãos e o rosto para tentar me refrescar um pouco? Claro, vou levá-la até a bica, lá fora. Depois, vou ao quarto de costura buscar o vestido de Amélia e pedirei que minha filha Júlia traga um refresco para vocês. Com a saída de Clara e Joana, Amélia se sentou no sofá e se distraiu observando as flores que enfeitavam a mesinha de centro, não percebendo a entrada de Júlia na sala. Ela era uma linda menina de 12 anos de idade e ainda refletia em seus traços delicados o semblante de criança. A pequena Júlia, sob o comando de sua mãe, chegou à sala carregando uma bandeja com uma jarra de suco de laranja e alguns copos. Colocou a bandeja sobre a mesinha de centro e olhou para os lados, certificando-se de que não havia mais ninguém na sala. Antes que Amélia pudesse cumprimentar a menina, Júlia segurou o braço dela com força. Ele não te pertence e nunca te pertencerá. É a mim que ele ama, disse Júlia com ódio no olhar. Amélia ficou atordoada com a afirmativa da menina, mas, antes que pudesse responder algo, sua mãe e Joana voltaram para a sala. A pedido da costureira, Júlia se retirou para cuidar de sua irmã mais nova, que tinha pouco menos de 2 anos de idade. Enquanto fazia a prova do vestido, Amélia não conseguia pensar em mais nada além das palavras ríspidas de Júlia. E, após saírem da casa da costureira, Clara tentava conversar com a filha sobre os preparativos do casamento, mas a moça estava muito confusa com tudo aquilo. Ao final do dia, Amélia preferiu acreditar que se tratava apenas de uma paixão platônica que Júlia alimentava por seu noivo, afinal, ela era apenas uma criança. No entanto, para evitar novos constrangimentos, pediu que as próximas provas do vestido fossem feitas em sua casa. Cerca de 3 meses após o acontecido na casa da costureira, finalmente chegou o dia da cerimônia. A igreja estava toda decorada com flores do campo e a festa na fazenda de Jorge já estava preparada. As irmãs do noivo e seus respectivos maridos já se organizavam nos primeiros bancos da igreja. Agnaldo, irmão mais velho de Jorge, conversava com o pai da noiva que já se encontrava conformado com a escolha da filha. Matilde observava silenciosamente o altar da igreja e, ao contrário das outras mulheres presentes ao local, apresentava uma tristeza profunda em seu olhar, afinal, ela conhecia seu filho e temia que Amélia fosse tão infeliz em seu casamento quanto ela havia sido no dela. Apesar de sempre ter amado seu marido, nunca conseguira ser feliz de verdade devido ao comportamento agressivo de José Henrique. Além disso, ela se culpava por quem Jorge havia se tornado, pois acreditava que poderia ter feito algo mais para evitar que ele se espelhasse no pai. O momento esperado finalmente chegou e Amélia entrou na igreja, que estava lotada com todas as pessoas influentes e ricas da cidade do entorno, a maioria convidada pelo pai da noiva. Amélia estava linda, vestida com um belíssimo vestido branco, tendo em sua cabeça um longo véu, salpicado de pétalas de rosas, e que abarcava todo o tapete central da igreja. De braços dados com seu pai, Amélia se segurou para não chorar ao ver seu lindo noivo sorrindo no altar. Entretanto, no meio do caminho, ela viu a pequena filha da costureira chorando próximo à porta lateral da igreja e percebeu, aterrorizada, que a menina estava grávida, provavelmente de não mais que 6 meses. Por exigência de sua mãe, Júlia se manteve isolada em casa desde a descoberta da gravidez para, assim, impedir que as pessoas da cidade soubessem da sua condição e que a notícia chegasse aos ouvidos de seu pai, que estava afastado, a trabalho. A intenção de Joana era dar a criança para adoção após o parto e, dessa forma, evitar que a filha ficasse mal falada por toda a cidade e talvez ter a chance de encontrar um pretendente. Entretanto, nesse dia em específico, Júlia fugiu de casa para confrontar Jorge durante o casamento, mas ao ver a felicidade no rosto de seu amado a esperar Amélia no altar, perdeu a coragem. Ao ver Júlia, Amélia parou por um instante, mas logo percebeu que não podia voltar atrás,
pois aquele homem no altar era o amor de sua vida e, talvez, ele não tivesse nada a ver com a gravidez da menina. Mesmo assustada com o que acabara de ver, Amélia seguiu até o altar, tentando segurar as lágrimas geradas por um misto de alegria e medo. Jorge observava Amélia aproximar-se e não conseguia parar de pensar como podia amar tanto aquela mulher. Havia saído com várias mulheres durante a vida, mas seu interesse por elas era puramente carnal. Nunca havia sentido por alguém o que sentia por Amélia. Meu Deus! O que essa mulher fez comigo? Pensou Jorge enquanto sorria para sua linda noiva. O padre Onofre, que tinha um imenso carinho por Amélia, parecia estar tão emocionado quanto a noiva e celebrou a cerimônia com muita delicadeza e felicidade. Após a cerimônia, todos foram para a fazenda, onde uma grande festa os esperava. Amélia, em razão de tanta felicidade, já havia tirado a imagem daquela menina grávida de sua mente. Ao final da noite, muitos convidados já tinham ido embora e Jorge, que havia se comportado de forma exemplar durante toda a festa, aproximou-se delicadamente de Amélia e perguntou: "Não está cansada, meu anjo?" A moça compreendeu as intenções dele, mas estava muito apreensiva. Apesar da fama de mulherengo de Jorge, ele havia respeitado as exigências de Ferdinando e eles não haviam estado a sós nem por um momento, desde aquela fatídica noite em que se beijaram pela primeira vez. "Estou cansada sim, meu amor, mas estou nervosa", Amélia falou bem baixinho, com um sorriso encabulado. "Não se preocupe. Eu a amo e vou cuidar bem de você", ele sussurrou. Tinha chegado a hora e os noivos se despediram de todos, indo para a casa sede da fazenda. Ao chegarem em frente à porta principal, ele a pegou no colo e conduziu até o quarto. Enquanto Jorge trancava a porta, Amélia se sentou na beirada da cama. O rapaz se aproximou dela e, com uma voz doce, sussurrou: "Hoje começa a nossa vida de verdade." Jorge agiu com uma delicadeza incomum para o homem bruto que costumava ser com as outras mulheres com quem havia se deitado. A noite de núpcias foi mágica, exatamente como Amélia havia sonhado e os dois dormiram abraçados. Os meses se passavam e tudo parecia tranquilo na vida do novo casal. Amélia se tornava cada vez mais próxima da sogra Matilde e da cunhada Vilma. Esta, irmã mais nova de Jorge, havia voltado a morar na fazenda cerca de um mês após o casamento do irmão, pois o marido, com quem era casada há apenas 6 meses, havia desencarnado em virtude de uma doença pulmonar desconhecida. Em uma manhã, Amélia pediu que Vilma a acompanhasse à cidade para visitar seus pais. Na volta para casa, Vilma insistiu para que elas parassem na casa da costureira Joana para encomendar alguns vestidos. Inicialmente, Amélia declinou do convite, pensando no tempo que iriam gastar, mas, diante da insistência da cunhada e para agradá-la, acabou concordando. Chegando à casa de Joana, Amélia se lembrou da menina em seu casamento e começou um diálogo. "Como a senhora está? Não a vejo desde a última prova do vestido." Joana deu um sorriso pálido e acenou com a cabeça, como se respondesse a Amélia que estava bem. Mesmo receosa com a resposta que poderia obter, Amélia voltou a questionar a costureira. "E sua filha mais velha, como está?" Joana respirou fundo e respondeu com lágrimas nos olhos. "Minha pequena Júlia esteve muito doente e, infelizmente, faleceu há algumas semanas." Amélia e Vilma ficaram sem palavras diante da triste declaração e, por respeito ao luto daquela mãe, desistiram de encomendar os vestidos naquele momento. Deram os pêsames à senhora Joana e se despediram, prometendo retornar em um momento mais oportuno. Capítulo 5. Tempo de espalhar pedras. Apesar do início de casamento tranquilo, não demorou muito para que Jorge voltasse ao seu comportamento usual. Ele se dedicava cada vez mais aos afazeres da fazenda, restando pouco tempo para estar com sua jovem esposa.
Durante o dia, vistoriava o trabalho na propriedade e, à noite, geralmente se entregava a noitadas regadas a álcool e sexo no bordel localizado na periferia da cidade. Ele realmente amava Amélia e nunca cogitou se envolver emocionalmente com outra mulher, porém não conseguia ser um marido fiel. Amélia constantemente ouvia boatos sobre aquelas aventuras, mas, como uma boa esposa, mantinha-se submissa e fiel ao amado. Jorge não acreditava estar errado quando era infiel à esposa, quando agia de forma violenta com seus desafetos ou quando era grosseiro com seus empregados, mas se incomodava cada vez mais com sua atração por mulheres muito jovens. Desde pequeno, presenciara o pai aliciar meninas, muitas delas filhas de seus próprios empregados. Ele nunca aprovou esse comportamento de seu pai, mas foi quando entrou na adolescência e percebeu que também tinha esses desejos, que começou a se sentir incomodado de verdade. Apesar de lutar contra esses impulsos, Jorge, infelizmente, não conseguia evitá-los e por diversas vezes sucumbiu a eles. Seu conflito emocional se tornava cada vez maior, mas tudo piorou ao final de uma tarde de terça-feira. Ele havia trabalhado durante todo o dia e, cansado demais, decidiu retornar mais cedo para casa. Ao entrar na cozinha, encontrou sua mãe ajudando a empregada a terminar o jantar. "Boa noite, minha mãe." "Onde está Amélia?" "Pensei que ela estaria aqui." "Boa noite, meu filho." Amélia não estava se sentindo bem e foi descansar um pouco. "O que ela tem?" "Eu desconfio do que seja, mas acho que vocês devem conversar," Matilde respondeu sorrindo. Jorge desconfiou do que se tratava, mas tinha medo até de pensar a respeito. Tentou insistir com a mãe, mas ela não quis dizer mais nada e ele decidiu ver como Amélia estava. O caminho até o quarto nunca pareceu tão longo quanto naquele momento. O fazendeiro tremia só de imaginar que seus medos pudessem ser reais. "Amélia, está tudo bem?" perguntou adentrando o quarto. A esposa, que estava deitada, sentou-se na cama e sorriu. "Boa noite, meu amor." "Eu não me sentia muito bem, mas agora estou melhor." "O que é que você tem?" perguntou o marido, enquanto se despia e tentava esconder o medo que sentia em ouvir a resposta, evitando olhar diretamente para Amélia. "Eu acho que estou grávida, meu amor." "Isso não é maravilhoso?" Ela respondeu com lágrimas nos olhos. "Não. Quero dizer. Você tem certeza?" Jorge gaguejou tentando disfarçar o desespero em sua voz. "Você não está feliz?" "Não é isso. Só não esperava por essa notícia." "Eu preciso ir," disse, enquanto vestia a camisa que acabara de tirar. Jorge saiu sem mais explicações, enquanto Amélia chorava sem entender o que havia acontecido. Ele caminhou por horas durante aquela noite, pensando sobre a notícia que acabara de receber. "Oh, meu Deus, o que eu faço? E se for um menino? Eu não quero que meu filho seja como eu ou como meu pai. E se for uma menina? Meu Deus, e se for uma menina?" Horas mais tarde voltou para casa, mas, com medo de acordar alguém, passou a noite na varanda. Ao amanhecer, antes de todos acordarem, pegou seu cavalo e seguiu em direção à cidade. Em uma tentativa desesperada de entender o que acontecia com ele, procurou auxílio com o padre Onofre. Nunca fora religioso, mas precisava conversar com alguém que não pudesse contar para ninguém o que tinha a dizer. Chegando à igreja, o padre Onofre o recebeu em um misto de alegria e surpresa, e o convidou para um café na sacristia, mas Jorge não queria conversar com um amigo, e sim com o padre. Por isso, preferiu o confessionário. "Padre, eu não sei o que faço com os pensamentos que passam em minha cabeça. Nunca fui fiel à minha esposa e acredito que até o senhor saiba disso, mas o meu desejo por meninas mais jovens tem me atormentado. Isso é doentio."
O padre ficou estarrecido e perdeu as palavras por um minuto. Após enxugar a testa suada com a manga de sua batina, respirou fundo e respondeu: Filho, eu já tinha ouvido falar sobre este seu comportamento inadequado, o qual reprovo com veemência. Você sabe que está errado no que faz, mas vir até aqui se confessar mostra que já tem entendimento suficiente para mudar. Seus desejos devem ser contidos, pois prejudicam não só outras pessoas, mas a você mesmo. Deus é sábio e conhece seus filhos. Ele sabe que você tem capacidade para se controlar e mudar de atitude, ou porque ele deixaria sua esposa dar à luz uma menina. Nesse momento, o fazendeiro deu um pulo do banco onde estava acomodado e se exaltou dizendo: Como o senhor sabe disso? Minha esposa só me contou sobre gravidez ontem à noite. E como o senhor poderia saber que é uma menina? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que falei isso? Pensou o padre, tão surpreso e assustado quanto Jorge, afinal, ele realmente não sabia nada sobre a gravidez de Amélia. Não importa como eu sei. O que importa é que, independentemente de ser um menino ou uma menina, Deus escreve o certo por linhas tortas. Portanto, se você se esforçar, poderá ser um bom pai, disse o padre tentando amenizar o constrangimento. Depois pediu que Jorge rezasse alguns Pais Nossos e, atordoado com tudo que acabara de acontecer, saiu rapidamente do confessionário dizendo ter compromissos e que não teria mais tempo para conversar. Confuso, Jorge voltou para casa pensando sobre as palavras do padre e começou a rezar, o que não fazia há anos. Em suas orações, pediu a Deus que não mandasse uma menina, pois seria um teste difícil demais. Ele tinha medo de olhar para sua filha da mesma forma como olhava para as outras meninas das redondezas. Capítulo 6. Tempo de perder. Após a notícia de que seria pai de sua fatídica confissão ao padre Onofre, Jorge começou a frequentar cada vez mais a igreja. Ouvir os sermões sobre a possibilidade de arrependimento e sobre o perdão trazia certo alívio ao seu coração. Com o tempo, passou a controlar seus impulsos e evitava estar próximo de meninas mais jovens, mas o desejo voltava sempre ao seu pensamento como uma tortura mental. Ele tentava pensar em outras coisas, mas o sentimento era recorrente e assustador, principalmente quando lembrava que sua possível filha nasceria em breve. Em um fim da tarde, um empregado correu atrás de Jorge no pasto para avisá-lo que Amélia entrara em trabalho de parto. Preocupado, ele subiu em seu cavalo e voltou rapidamente para casa. Adentrando a sala, encontrou sua mãe e sua irmã Vilma aos prantos. Deus levou a criança. Graças a ele, não serei tentado, pensou Jorge sentindo certo alívio. Mas logo percebeu o absurdo que acabara de pensar e, com lágrimas nos olhos, perguntou à mãe o que havia acontecido com o seu bebê. Matilde engoliu um choro e, com muito cuidado, disse-lhe: Sua filha está bem e saudável, mas... Mas o quê? Questionou Jorge aumentando o tom de voz. A Amélia perdeu muito sangue durante o parto e não sobreviveu. Jorge ficou pálido e cambaleou até a poltrona mais próxima. O que eu vou fazer? Oh, meu Deus, minha Amélia, não, pensou, enquanto se recompunha e corria em direção ao quarto. Ali se prostrou ao lado da cama onde o corpo de Amélia repousava e começou a chorar pedindo perdão a ela por seu comportamento egoísta. Matilde entrou no quarto carregando a netinha no colo e não acreditou no que viu, pois era a primeira vez que via Jorge em prantos depois de crescido. Meu filho, eu nem imagino a dor que está sentindo, mas quero que saiba que, apesar de tudo, Amélia estava feliz e teve a oportunidade de segurar a filha de vocês antes de falecer. Ele olhou para a mãe, que estendia os braços com o pequeno bebê enrolado em uma manta, e recusou pegar a filha no colo, passando a noite deitado ao lado do corpo de Amélia. Jorge estava devastado pela perda de sua mulher,
mas também não conseguia evitar pensamentos sobre como criaria aquela criança, pois sua mãe já estava muito velha e doente, e sua irmã estava para se casar novamente com um viúvo da cidade. O funeral e enterro de Amélia comoveram a cidade. Todos estavam estarrecidos com a morte tão prematura da jovem. Clara, mãe de Amélia, desesperou-se e precisou ser amparada por seu marido Ferdinando, que também desabou em prantos. Matilde insistiu para que o filho estivesse presente, mas ele se recusou e passou o dia cavalgando pelos pastos da fazenda, acompanhado apenas de algumas garrafas de aguardente. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. As semanas se passavam e Jorge continuava se negando a ver a filha Vitória, nome escolhido por Matilde. E os seus dias se resumiam a trabalhar até o sol se pôr e beber até adormecer na cadeira de balanço da varanda. Cerca de 2 meses após o desencarne de Amélia, Jorge acordou e, em vez de ir trabalhar, cavalgou até a igreja. Chegando lá, foi direto à sacristia e, aos gritos, pedia explicações ao padre Onofre. Por que levá-la? Por que não a mim? Eu sou um monstro, já matei pessoas, fui infiel e abusei de mulheres e meninas inocentes. Eu deveria morrer. O padre Onofre quase engasgou com o café que tomava e, sem pensar direito, começou a falar. Por isso mesmo você ficou, meu filho. Você, ao contrário de Amélia, ainda tem muito a aprender e colocar em prática. Amélia era um espírito iluminado que amava a todos. Ela fez o que já tinha se comprometido a fazer e, principalmente, trouxe sua pequena filha para que você pudesse amá-la e respeitá-la. Por que eu disse tudo isso? Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Pensou Padre Onofre, sentando-se no banco mais próximo e cobrindo o rosto com as mãos. Jorge engoliu em seco, respirou fundo e, mesmo sem entender exatamente o que acabara de ouvir, foi embora para casa. O tempo passava e Jorge trabalhava cada vez mais, quase não vendo a família. Já havia se passado 2 anos desde o desencarne de Amélia e ele continuava abusando da bebida e das noitadas no bordel da cidade. O medo de seus desejos era tão intenso, que Jorge tentava, ao máximo, manter distância de Vitória e de suas 3 sobrinhas, filhas de Agnaldo. Devido à piora da saúde de Matilde, Agnaldo havia retornado ao interior de forma definitiva e passou a ser responsável pela administração das finanças da família, enquanto Jorge lidava com o gado e com os peões da fazenda. Como conhecia os boatos sobre seu irmão viver na bandalheira, Agnaldo preferiu morar em uma confortável casa na cidade, evitando expor suas filhas ao comportamento inadequado dele. Nessa mesma época, Clara e Ferdinando desencarnaram, com um intervalo de semanas entre um e outro. A morte dos pais de Amélia sempre foi um mistério. O médico da cidade disse ter sido uma doença pulmonar que atacou Clara e depois Ferdinando. O povo da cidade, no entanto, dizia que o casal tinha morrido de tristeza, pois, mesmo com o nascimento da netinha, os dois nunca se conformaram com a perda da filha. Capítulo 7. Tempo de chorar. Em uma manhã chuvosa, Jorge não foi trabalhar e estava sentado à porta da cozinha tomando café e olhando a chuva cair sobre as árvores, quando Vitória chegou de surpresa e segurou um de seus dedos com sua pequena mãozinha. Ele fechou os olhos e um calafrio subiu por sua espinha, como se sua alma saísse momentaneamente do corpo. Olhou para aqueles pequenos olhinhos azuis, iguais aos de Amélia, e sorriu dizendo: Onde está sua avó? Vitória, agora com pouco mais de 4 anos, respondeu. Vovó está com mamãe e a minha irmãzinha. Sem pensar direito no que a menina acabara de dizer, levantou-se bruscamente e correu até o quarto de sua mãe, encontrando-a deitada serenamente na cama, como se estivesse apenas dormindo. Ao se aproximar, porém, percebeu que Matilde havia desencanado. Outra vez, meu Deus! Gritou Jorge.
Vilma, que morava na cidade com seu novo marido, havia passado a noite na fazenda para cuidar da mãe e, ao ouvir os gritos do irmão, correu até o quarto. Ao abrir a porta, encontrou Vitória em pé ao lado de Jorge que, debruçado sobre o corpo da mãe, chorava como uma criança e continuava a gritar. Por que, meu Deus? Por que é tão injusto? Vilma, com lágrimas nos olhos, abraçou-o e tentou reconfortá-lo. Deus não é injusto, meu irmão. Nossa mãe já estava muito doente e precisava descansar. A morte não é punição, é apenas uma passagem para outro lado. Do que está falando, Vilma? Que outro lado? Mamãe já viveu e lutou bastante, não vamos nos desesperar. Deus sabe o que faz. Ele sabe? Então, por que apenas as boas pessoas se vão e eu continuo aqui? Vilma não sabia como responder e tentou continuar abraçada a ele, mas Jorge a afastou com rispidez e saiu dizendo que tinha de organizar o necessário para o funeral. Matilde foi sepultada no cemitério junto à igreja, ao lado de seu marido José Henrique, de sua nora e dos pais de Amélia. O funeral contou com a presença da maioria dos moradores da cidade e arredores, pois, apesar de muitos não simpatizarem com Jorge, a mãe dele era muito querida por todos. Após o funeral, Jorge passou a frequentar semanalmente o cemitério. Colocava flores no túmulo de sua mãe e se sentava em frente ao de Amélia, com a qual tinha longas conversas sobre o crescimento de Vitória e de como ele tinha melhorado. Ele ainda bebia bastante, mas quase não aparecia mais no bordel da cidade e há muito tempo não se metia em brigas. Passadas algumas semanas desde o desencarne da mãe, Vilma decidiu levar sua família para morar na fazenda e ajudar a criar Vitória. Numa noite em que todos estavam dormindo, Vilma acordou com um barulho vindo da cozinha. Procurou o marido ao seu lado na cama, mas se lembrou de que ele estava viajando a negócios. Como havia perdido o sono, levantou-se, encaminhou-se até lá e encontrou Jorge sentado à mesa. O que faz acordado a esta hora, meu irmão? Jorge, que estava com de cabeça baixa e abraçado a uma garrafa de aguardente, levantou o olhar e, balbuciando, respondeu à irmã. Desde que perdi minha Amélia, não consigo dormir direito. Minha cabeça não para. Eu fico repensando em tudo que fiz de errado nesta minha vida infeliz. Vilma sentou-se e disse, afastando a garrafa de perto dele. Eu sei que você nem sempre foi uma pessoa correta, mas o que importa é que hoje você é muito melhor do que antes. Jorge respirou fundo e olhou para a irmã, pensando se deveria falar o que realmente pensava. Com exceção do padre, nunca havia falado sobre os seus sentimentos com outra pessoa. Assumir sua fraqueza já não era fácil, muito menos assumir isso para uma mulher. Assim, fechou os olhos, baixou a cabeça e disse tudo o que sentia e o que já havia feito de errado, sobre os homens que havia matado e as meninas das quais abusara. Meu irmão, eu já sabia de tudo isso, disse Vilma com lágrimas nos olhos. Eu e mamãe sempre soubemos de tudo. Jorge levantou a cabeça e perguntou, com um tom de desespero na voz. E Amélia? Ela também sabia? Não, meu irmão. Embora soubesse da sua infidelidade, Amélia não sabia de tudo. Eu não me orgulho do que fiz e sei que vou para o inferno por isso, mas quero mudar. Pelo bem da Vitória, quero mudar. Eu só não sei se consigo. Estou lutando para não ser o que sou. Você diz que hoje eu sou uma pessoa melhor, mas só estou me controlando por fora. Por dentro, eu sou o mesmo. Não faço mais o errado, mas penso nisso todo santo dia. Jorge parou por um momento e olhou pela janela, mirando a noite escura lá fora. A irmã começou a se levantar da cadeira quando ele, repentinamente, segurou-a pelo braço. Vilma, acabei de me lembrar de algo. Na manhã em que mamãe morreu,
Vitória me disse que a avó tinha se unido a sua mãe e irmãzinha. Do que ela estava falando? Que irmãzinha é essa? A mulher sentiu um calafrio subir por sua coluna, cobriu a boca com a mão e voltou a se sentar como se fosse desfalecer. Como ela sabe disso? Perguntou. Disso que? Do que você está falando? Jorge quis saber. Lembra-se da pequena Júlia, filha da costureira? Ele fechou lentamente os olhos como se tentasse se lembrar de algo e respondeu. Acho que me lembro, sim, mas eu não a vejo há muitos anos. Com um olhar de reprovação, Vilma disse.